No nome do Senhor. E nessa noite eu queria convidar a preleitora dessa noite. Aleluia, veio de muito longe, ela veio de Camboriú, da Rua B, né? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor pela vida da nossa pastora. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Cadê o povo que vai morar no céu? Não estou vendo não, hein? Amém? Oh, glória ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos ministros, né? Por valorizar os obreiros da casa do Senhor. Eu estou me sentindo valorizada por estar aqui num culto importante da obra, ministrando a palavra de Deus. Oh, glória, ela disse que eu sou especial. Todos nós somos especiais para Deus, não se esqueça disso. Então, para não tomarmos muito tempo, vamos abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Samuel 17. Glória a Deus. 1 Samuel 17, versículo 44 ao 47. 1 Samuel, capítulo 1 Samuel 17, versículo 44 ao 47, que diz: Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Sentem-se com gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de uma passagem bem conhecida, uma passagem famosa, que é o confronto entre Davi e Golias. Quem Golias representa? E quem Davi representa? Golias é um gigante filisteu que foi colocado no exército filisteu para amedrontar o povo de Deus. Amedrontar aqueles que foram chamados para serem varões valorosos, para serem varoas valorosas, para serem vencedores, para conquistar a terra, porque tinha um Deus soberano e eterno. Mas o que vemos aqui é uma situação totalmente contrária daquela que Deus chamou
recuado, um povo medroso, um povo tímido diante do seu inimigo. Quando Deus disse que a guerra já estava ganha, quando ele enviaria o seu povo para pelejar. Quando nosso irmão Gabriel disse aqui que tem situações que Deus permite que nós entramos, mas tem situações que nós mesmo entramos. Então, quando o exército de Israel foi pelejar contra os filisteus, Deus estava naquela situação. Agora, por que o povo ficou amedrontado? Agora, por que o povo não queria encarar aquela situação? Tudo o que nos faz recuar, tudo que nos faz estar paralisado, com medo, não tem o Espírito de Deus. A Bíblia diz que onde há o Espírito de Deus, ali não tem medo. O Espírito de Deus não traz medo. O Espírito de Deus não traz timidez. Eu era uma mulher tímida. E às vezes eu ainda tenho que lutar com isso. Mas quando o Espírito de Deus habitou em mim, não precisei mais de coisas para tirar minha timidez. Porque antes de conhecer Jesus, eu precisava de bebida alcoólica para tirar minha timidez. Eu precisava de outras substâncias para perder a timidez. E por que eu estava tímida? Por que eu era tímida? Porque eu era uma pessoa carnal. Porque eu era uma pessoa mundana. Porque eu era uma pessoa vivendo segundo os padrões mundanos. E o pecado põe medo. O pecado não deixa você encarar aquilo que para Deus é fácil. O pecado não deixa você ter a certeza de que Deus é contigo. Aleluia! E o povo aqui estava recuando diante da face do inimigo. Diga para o seu irmão: chegou a época de Deus te fazer bem-sucedido. Chegou a época, diga para ele, Chegou a época. da promoção. Eu creio nele. Chegou a época da promoção para você, que Deus está dizendo. Glória! Você não vai mais temer esse inimigo que te afronta todo dia, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você não consegue, dizendo que não tem mais chance para você e nem perdão para você. Tem perdão sim. Tem perdão para você sim, porque a Bíblia diz que quanto à vida há esperança. E quando o povo estava lá preparado para enfrentar aquele inimigo, mas preparado não espiritualmente, eles estavam apenas com a capa de soldado, mas o coração deles estavam derretidos. O coração do exército de Israel estava derretido e não tinham coragem de enfrentar o gigante filisteu. Mas quando Deus ele promove alguém, não tem gigante certo. É, Deus, é verdade. Quando Deus chama alguém, não tem gigante
Ela está onde? No pasto com as ovelhas? Ela está onde? No Egito? Ela está onde? Na Babilônia? Onde essa pessoa está? Deus vai lá e arranca ela com mão forte e braço estendido e põe na frente da batalha. Tem batalha que não é para te matar. Tem batalha que não é para te destruir. É para te fazer encarar e ser vencedor. Aleluia. Muitas das vezes não entendemos as batalhas. Muitas das vezes ficamos perguntando por que isso está acontecendo. É Deus querendo te promover. E Deus colocou Davi para ser atraído por aquela batalha. Deus colocou Davi para encarar aquele gigante. Deus vai te fazer encarar o gigante da vida. Deus vai colocar um gigante diante de você. Não se espante, porque é Deus ali. E Davi estava ali vendo Israel temer o inimigo e não se conformou. Lembram quando Anás veio afrontar uma tribo de Israel? E assim que Saul tomou o reino, ele ouviu dizer que Anás ia arrancar os olhos daquela tribo de Israel. Saul ficou furioso, porque é isso que Anás faz. Ele quer arrancar os nossos olhos. Ele quer tirar nossa visão. Ele quer nos fazer tatear no mundo, caçando o que não podemos ver com olhos espirituais, mas só vemos com olhos naturais. E Saul ouviu dizer que Anás ia cegar aquele povo, o povo de Deus. E ele enfrentou aquele inimigo ali e não permitiu que o povo de Deus naquela situação, aquela tribo, fosse cativa com Anás e o seu exército. A mesma coisa Davi, ele ouviu que o gigante estava afrontando o povo de Deus. Ele não se conformou. O Espírito de Deus arde em nosso coração. O Espírito de Deus, ele brada no nosso coração quando vemos algo desalinhado com Deus. Quando vemos algo que entristece o coração de Deus. Quando vemos uma alma aflita no mundo, o nosso coração arde. Por quê? Porque eu posso fazer algo. Porque Deus me deu esse chamado. E por que eu não estou fazendo? Deus nos deu autoridade para pisar na cabeça da serpente. E serpente aí, ó, picando quem está no
alguém colocando a mão. Saio do metrô, vejo alguém lá, falo, não posso me conformar com isso, eu não posso. Quem sou eu? Eu sou luz ou eu sou treva? Se eu sou luz, eu tenho que iluminar alguma coisa. Verdade. E Deus colocou isso no meu coração. Fica ali. Fica ali. Vai alguém tocar. E eu fiquei onde Deus me colocou antes de sair da estação, de atravessar a roleta. E veio uma irmãzinha colocando a mão, pedindo aquela imagem, alguma coisa. Eu cheguei e falei, ei! E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. Ela olhou para mim. Eu falei para ela, a verdade é Jesus. Isso aí é mentira. E a Bíblia condena quem adora a imagem de escultura. E ela saiu sorridente, não sei o que passou na mente dela, mas eu fiz aquilo que Deus havia colocado no meu coração. Então o que nós estamos fazendo com algo que está nos incomodando? Não, é assim mesmo, deixa. O mundo está perdido mesmo, Jesus vai voltar. Não podemos pensar assim. Não podemos pensar assim. Temos que iluminar alguém. Temos que iluminar alguma coisa. Aleluia! E Davi ele se posicionou. Ele disse, eu posso, porque não estou sozinho. Eu posso, porque a força não é minha, ela vem de Deus. O filisteu fazendo bagunça em Israel. E precisou levantar alguém que menos esperavam. A Bíblia diz, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se nós não clamamos, nós quem? A igreja. Nós quem? Luz. Nós quem? Sal. Nós quem? Os escolhidos de Deus, ungidos de Deus. Mas o que estamos fazendo? Aleluia. Aleluia. Ajuda. E Davi disse para esse gigante, tu vens a mim com espada, tu vens a mim com lança e com escudo. Ou seja, o gigante estava todo paramentado. Porque o inimigo é assim. Ele se mostra preparado, ele se mostra grande, ele se mostra temível. Mas ele só se mostra. Ele só se mostra. O mundo se mostra cruel. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas quem é Satanás diante do nosso Deus? Quem é Satanás diante do nosso Deus? Davi não foi na sua capacidade, contando com o que ele tinha ou não. Ele foi aqui, ó. Ferir-te-ei e tirarei a cabeça. Não, antes, perdão. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vocês acham que Deus ia nos colocar para guerrear contra Satanás e nos largar de mão? Porque sem Deus, Satanás nos esmaga. Sem Deus, nem aqui nós estaríamos. É a graça dele sobre nós. Então Deus nos coloca para pelejar contra o inimigo da nossa alma. Meu Deus. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas é contra principado. Você sabe o que é principado? Você sabe o que é principado? Não é esse demônio que a gente expulsa, e ele sai, aí volta, e fica se puxando. Não é aquela macumbeira lá, aquele que
pessoas para fazer leis. Leis que destruam os crentes. Lei que destrua pessoas. Que está regendo o Brasil. Muitas das vezes o irmão Moisés fala aqui e fala certo. Precisamos orar pelo nosso Brasil. Principados estão governando. Principado está colocando leis contrárias à lei de Deus. Fazendo com que o povo fique assim, ó, achando que tudo é daquele jeito. Fazendo o certo ficar errado, o errado ficar certo. Então Deus não nos colocaria para guerrear contra essas potestades, esses príncipes das trevas, sozinho não. São gigantes. E Davi encarou esse gigante. Ele não temeu. Ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Não podemos permitir que primeiro o nome de Deus seja afrontado. Santo! Se estão afrontando o nome de Deus, é porque eu não estou me posicionando. Estão afrontando o nome de Deus no meu trabalho, é porque eu não estou me posicionando. Se estão afrontando o nome de Deus na minha casa, eu não estou me posicionando. Na minha rua, não estou me posicionando, porque quando a gente se posiciona como um guerreiro de Deus, como aquele que teme a Deus, não vou falar palavrão não, porque a pastora Heloísa está perto. Não vou falar sacanagem não, porque a Heloísa está perto, ela é crente. Não vou colocar essa música não, porque ela é da igreja. Eu estou deixando alguém afrontar o nome de Deus perto de mim? Eu estou deixando alguém falar mal da igreja perto de mim? Eu estou deixando alguém falar mal dos crentes perto de mim? Eles lá onde eu trabalho são tudo católico. Católico raiz. Assistem à missa, o terço. Eu tenho que levar eles para a igreja aos domingos. Mas quando é para falar de crente, eles calam a boca. Tem que calar a boca. Tem que calar a boca. Porque eu sou serva de Deus. Eu sou crente. A Heloísa é crente. Ela não gosta disso não. Então Davi ele não se conformou com isso. Do inimigo afrontar o nome de Deus. Se o inimigo está brincando, é porque eu não estou alinhada com Deus. Se o inimigo está afrontando, é porque eu estou em pecado, falando diretamente. Falando diretamente, porque quando estamos com medo, quando estamos sendo afrontados, é porque estou sem autorização do céu para agir. O que é autoridade? É a autorização do céu. Ei, vai que eu sou contigo. Não vai, fica aqui. Verdade, Deus. Fica aqui. Porque se for, que nem aquele povo de Israel, quando Deus mandou espiar a terra, os 10 voltaram com notícias ruins, e depois se arrependeram, quiseram ir, Deus falou assim, ó, Moisés, fala para eles que eu não vou estar lá não. Fala para eles que eu não vou com eles, e morreu um montão. Morreu um montão, porque Deus não estava com eles. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as
diabo. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Olha só, é testemunho, e saberá toda a congregação. Guerra a gente enfrenta todo dia, mas como eu estou diante dessa guerra? Como eu estou? Como o varão disse aqui, Ezequiel foi enviado para o vale de ossos secos. Ele foi enviado para a situação que ninguém quer: morte. Ninguém quer morte. Ninguém. E que testemunho eu estou dando? Que testemunho eu estou dando diante da congregação, diante da família, diante do trabalho? Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor salva. Aqui não fala só de salvação da alma, não. Essa é uma promessa universal para todos nós, e isso é o que nós esperamos. A salvação da nossa alma. É bom estar em paz com Deus, saber que a nossa alma vai ver Jesus. Mas fala também de livramento. Livramento que nós não vemos, não vemos. Livramento dessa situação aí dificultosa que está passando. Livramento desse desafio que está enfrentando. Livramento dessa guerra aí que está diante de você. O Senhor salva, o Senhor livra. Porque Ele é o Deus de guerra. Ele é o Deus de peleja. Ele disse para Josafá, quando Josafá o adorou: não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Olha que maravilha, meus irmãos. Quando estamos seguindo o padrão de Deus, é Deus quem peleja por nós. Glória a Deus. Aí a gente se preocupa Ô Santo. com coisas que, se nós descansarmos nele e seguir o que ele diz, Ele vai nos dar vitória. Aleluia! Porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará na nossa mão. Davi aqui usou a fé. Davi usou a fé. Olha só, uma pessoa que ninguém esperava tinha mais fé do que aqueles que estavam ali para guerrear contra o gigante. Davi usou a fé dele e a confiança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Isso é fé. Fé é aquilo que você não está vendo, mas você crê que vai acontecer. Davi, ele creu, queria exterminar aquele gigante. Qual é o gigante da sua vida? Qual é o gigante que está te afrontando? Qual é o gigante que está perturbando você? Use a sua fé. Confie de que Deus está com você nessa situação para te salvar, para te dar vitória. E Ele vos entregará na nossa mão. Fé inabalável a de Davi. Não é uma fé passiva. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Tem fé? Tem. Mas a fé de Davi é uma confiança em Deus ativa, onde ele não só esperou Deus fazer,
Porque tem coisas que é para Deus fazer. O impossível Deus faz. Mas a fé de Davi é uma fé ativa, onde ele não se acomodou com aquela situação. Ah, já tem o rei, já tem a pastora, já tem a missionária, já tem o presbítero, eu não preciso fazer nada. Eles estão orando por mim. Não, tinha Saul, tinha Eliabe, tinha os irmãos de Davi, tinha os príncipes lá. Ele tomou atitude. Ele fez aquilo que Deus colocou no seu coração e se posicionou. Aleluia. E se posicionou. Você quer ser promovido? Diga, eu quero. Eu quero. Diga, eu quero. Eu quero. Então se posicione. Se posicione, porque Deus quer posicionamento. Deus quer posicionamento dos seus servos. Uma atitude de fé, porque a fé sem obra, ela é o quê? Morta. Se eu tenho fé, mas eu não tenho obra, eu não tenho atitude, eu não tenho posicionamento, que fé é essa? Então, se eu tenho fé, eu tenho que ter atitudes de quem tem fé. Encara esse gigante aí, vai com ele, vai diante dele com a arma que Deus te deu. Qual foi a arma que Deus te deu, meu irmão e minha irmã? Davi, ele não ficou com a armadura de Saul, não. Ele pegou a sua própria arma, um estilingue, e detonou aquele gigante na testa. E não só isso, hein? Ah, o gigante caiu hoje. Ah, eu vim para a igreja hoje. Ah, o meu filho veio para a igreja hoje. Ah, hoje eu recebi uma cesta básica. Hoje a dor não tem dor. Não. Não. Não, diga assim, hoje eu estou curada. Eu não preciso mais de cesta básica. Meu filho está congregando. Minha família está na igreja. Não vamos nos contentar com pouco. Eu tenho pregado no trem esses dias e Deus me deu uma palavra assim, rápido. Eu tenho uma mensagem, Deus me dá uma mensagem de 1 minuto, eu trabalho naquela mensagem para encurtar, ficar 1 minuto e não enfadar os passageiros. Mas, de repente, Deus trocou a mensagem em cima da hora, de 1 minuto. E eu tenho falado isso para as pessoas. Não se contente com pouco. Porque Deus é Deus de muito. Deus é Deus de abundância. Não se contente que só hoje não sentiu dor, mas se contente com a cura. Declare a cura para a tua vida. Declare a libertação da tua família. Declare a libertação do teu filho. Declare uma vida de plenitude. É isso que Deus dá. Uma vida plena na tua presença. O que é vida plena? Primeiro, você está em paz com Deus. E segundo, as demais coisas, crer que Ele vai acrescentar. Você quer ser promovido? Então se posicione hoje, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã não nos pertence. Aleluia. Deus te abençoe.
abençoe com esta palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Amém. Eu recebo. Eu recebo. Serei promovido. Enfrentarei esse gigante. Porque ele é pequeno para Deus. Amém? E assim eu agradeço aqui com a comunidade em nome de Jesus. As palmas louvam o nosso Deus. Aleluia. Deus abençoe a nossa pastora Heloísa nesta noite. Quem recebeu essa palavra, irmãos, em nome de Jesus? O céu quer te promover, então se posicione. Eu recebi e catei para mim. Irmãos, eu quero louvar a Deus por sua vida, por cada pessoa que entrou hoje por essas portas. Nosso evangelista Igor.